Olá pessoal, nós vamos fazer aqui por este vídeo um exercício prático do Ho'oponopono. Como é usar o Ho'oponopono, fazer os 14 passos da Morna, né? Já que vocês estão atordoados aí pelas novas informações, o novo conhecimento. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e sou grato, vocês levam um baque. Não, isso não é o Ho'oponopono. As orações que vocês fazem, que eu sei que todos vocês utilizam e tal, só não é Ho'oponopono, é só isso que muda. Vocês podem continuar fazendo normalmente, mas aí o que vocês vão estar fazendo é uma ferramenta de ajuda para a resolução de problemas. Assim como o Ho'oponopono também é uma ferramenta de ajuda na resolução de problemas. Então a única coisa que muda para vocês é isso. Vocês podem continuar usando essas ferramentas que vocês já usam, as frases, as orações, elas têm cada uma delas a sua eficácia, elas vão trazer determinados resultados positivos para vocês conforme vocês vão utilizando. Mas aqui agora nós vamos fazer o Ho'oponopono, o verdadeiro Ho'oponopono. A partir de hoje, todas as vezes que vocês se propuserem a fazer Ho'oponopono para resolver um problema ou ensinar o Ho'oponopono para alguém, o que vocês vão ter que ensinar e o que vocês vão ter que fazer é o que vocês vão aprender e ver aqui nesse vídeo agora. Como vocês sabem, eu queria ter feito uma live, mas infelizmente o nosso horário, de todos nós, não coincidiria. É melhor fazer então um vídeo, gravar, eu deixo aqui no grupo, vocês baixam para o celular de vocês e sempre que vocês precisarem fazer uma consulta, podem usar o vídeo ou dentro da apostila, no módulo 6, página 142, se eu não estiver errado. Existem dois exemplos, passo a passo, todos os 14 passos do Ho'oponopono, como que se faz. E as emoções que estão lá são medo, que é a que nós vamos fazer aqui, e raiva. São as duas emoções que mais acontecem na maioria dos problemas. Mas se vocês precisarem fazer, por exemplo, o Ho'oponopono para uma situação qualquer que deixe vocês com tristeza, deixe vocês tristes, vai mudar o quê? Muda somente a emoção. Por que isso? Porque quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente não precisa se preocupar com o problema. A gente tem as entidades, geralmente é uma pessoa que está envolvida com você, ou é uma situação que está envolvida com você, mas de qualquer forma existem as entidades que fazem parte do processo, de todo o ritual. Isso muda, é claro, de problema para problema, e as emoções que são geradas, as emoções negativas, também mudam. Mas o trâmite, o passo a passo do que se deve fazer, é sempre o mesmo e nós vamos aprender aqui, com esta prática, da qual nós vamos usar como emoção de exemplo o medo, porque foi a emoção que nós mais votamos aqui no grupo, ok? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se conscientizar, ficar presente dentro da situação. Existem vários requisitos que devem ser levados em consideração. Um deles, nós não vamos resolver problema nenhum. Nós, eu, você, não vamos resolver problema nenhum. Quando a gente fala de trazer a responsabilidade, a gente está apenas assumindo o papel de que, se a gente não der o pontapé inicial, o jogo não vai começar. Ninguém vai lá e vai dar o primeiro chute. Então nós precisamos dar o pontapé inicial. E o que é isso? Trazer para nós a responsabilidade. Porque nós vamos ficar consciente do problema, vamos ficar consciente daquilo que a gente sente, daquilo de negativo que o problema traz para a gente, e vamos entender que nós não temos condições de resolver o problema. Só quem resolve é a divindade. Quando nós fizermos a nossa petição, o nosso pedido, peça que será atendido. Quando nós fizermos o nosso pedido, nós temos que estar consciente do que é que nós estamos pedindo. Esse pedido vai descer para a nossa mente inconsciente, que é a nossa criança interior. Ela, com todo o seu poderio, vai mandar isso para a nossa superconsciência, que está acima. E a superconsciência vai entrar em contato com o divino e ele é quem vai tomar as providências necessárias. Então agora a gente vai começar com a nossa prática. Vocês sabem que o primeiro passo é pegar lápis, papel e anotar, com relação ao problema, anotar todas as emoções negativas. Isso, para o nosso exemplo, nós já fizemos e encontramos a emoção medo. Vamos trabalhar com ela.
Mas quando vocês forem fazer o Ho'oponopono, é assim que vocês vão começar. Papel, lápis ou caneta, anota tudo aquilo que você sente de negativo. Léo, eu vou fazer todas as emoções ao mesmo tempo, vou fazer uma de cada vez. No começo, você vai fazer emoção por emoção. Você vai fazer todos os passos do Ho'oponopono para uma emoção. Eu preciso esperar quanto tempo, Léo? É 3 dias, 2 dias, entre um e outro? Eu preciso fazer 108 vezes? O Ho'oponopono só se faz uma única vez. Se você fizer ele certinho, uma única vez resolve. Porque você faz um pedido para Deus. Você acredita de verdade que você precisa ficar pedindo o tempo inteiro para Ele? Ficar cobrando Ele? Não. Então você só faz uma vez. Ho'oponopono é uma vez. Se você faz ela correta, com todos os passos, tudo certinho, uma vez. Você faz e esquece. Deixa que Deus resolve, ok? E com relação a mais de uma emoção num determinado problema, faz para uma emoção. Terminou? Espera um pouco para você se recompor, faz para a próxima emoção. E assim por diante. Depois que vocês completarem um ano de experiência fazendo o Ho'oponopono da maneira como ele deve ser feito, os 14 passos, vocês vão perceber que conseguem fazer 2, 3, 4 emoções ao mesmo tempo. Vocês conseguem concentrar tudo aquilo de negativo que vocês estão sentindo numa única informação. E vocês vão conseguir fazer o Ho'oponopono para esta informação, que é a soma de todas as emoções negativas. Mas isso só vem com o tempo, com a prática e depois de um ano. É onde lá na apostila, no módulo 6, está escrito suplemento. Eu acredito que é no passo 4. Você só deve realmente fazer o suplemento quando você realmente tiver um ano, no mínimo, de prática do Ho'oponopono. E quando eu falo Ho'oponopono, eu não estou falando frases, eu não estou falando gota de orvalho, eu não estou falando lápis borracha, água azul solarizada, nada disso. Eu estou falando Ho'oponopono, os 14 passos, ok? Depois de um ano de prática, vocês vão se sentir confortáveis para fazer para mais de uma emoção. Nesse nosso exemplo, nós vamos fazer para o medo. Então nós temos que anotar, temos que pegar o questionário e anotar todas as informações. Eu estou aqui com o formulário, certo? Formulário que está na página 94 do módulo 6. Ele começa na página, deixa eu ver se é 94 mesmo. Isso, 94. A partir do passo 5, vocês já precisam ter informações para fazer o Ho'oponopono. E isso aqui é feito antes, é preenchido antes. Então aqui está falando o seguinte, preenchimento dos dados. Passo 5 é a oração de arrependimento para você. Porque existe a oração de arrependimento para você, a oração de arrependimento para outra pessoa, a oração de arrependimento para uma família, a oração de arrependimento para os membros de um grupo. E aqui eu não vejo mais nenhuma outra informação antes desta daqui. São 4 formas. A oração sendo feita para você, para uma outra pessoa, para uma família inteira ou para os membros de um grupo. Vamos entender aqui. Quando o Ho'oponopono foi entregue para a civilização, família não era o que nós entendemos hoje como pai, mãe, filhos. Família era o grupo, as pessoas que faziam parte daquela tribo, daquela comunidade. É um grupo, né? É um grupo. Como é que você pode usar essa oração aqui? Somente para uma tribo? Não. Digamos que você tenha um problema para ser resolvido dentro de uma empresa. Você foi contratada, certo? Como consultora para resolver uma situação de RH. Você foi contratada pela empresa. E aí você vai usar como ferramenta o Ho'oponopono. A parte da oração arrependimento, oração de arrependimento para membros de um grupo é a que você vai utilizar. Se vocês perceberem, elas são praticamente a mesma oração. Quando você lê lá, oração de arrependimento para você, o passo 5, ela é igual à oração de arrependimento para outra pessoa, que também é igual à oração de arrependimento para uma família ou para um grupo. Mudam algumas coisinhas pequenas que você, inclusive, vai começar a perceber e vai começar a utilizar de maneira natural. Isso vai ficar tranquilo para vocês. Agora,
no momento, nós estamos levando em consideração que existe um problema entre você e uma outra pessoa, certo? Esta outra pessoa gera uma série de situações em você, entre elas o medo é uma das emoções mais presentes. Então nós estamos resolvendo o medo. E se nós estamos tratando de um problema que é entre você e uma outra pessoa, quando você chegar no passo 5, né, no passo 5, você vai ler apenas a oração de arrependimento para você. E não uma oração de arrependimento para outra pessoa. Mas, Léo, não tem uma outra pessoa envolvida? Sim, tem uma outra pessoa envolvida. Mas você não está preenchendo isso para a outra pessoa. Você está preenchendo para você. Só que você tem que levar em consideração que a outra pessoa não está presente aqui para resolver a situação, para ajudar na resolução. Se ela não está presente, você vai fazer o papel dela. Então a gente vai preencher. Ó, oração de arrependimento para você. Está falando aqui. Coloque seu nome completo. Aí você vem e escreve seu nome completo. Oração de arrependimento para outra pessoa. Não tem uma outra pessoa envolvida nesse problema? Tem. Então aqui você coloca o nome da outra pessoa. Logo em seguida vem oração de arrependimento para uma família. É relacionado com uma família? Não. Então deixa tranquilo aí. Oração de arrependimento para os membros de um grupo. Também não tem nada a ver com um grupo nem com uma empresa. Deixa tranquilo. Vamos passar para o passo 6. Lembrando que nós ainda estamos no preenchimento do formulário, ok? Passo 6. O passo 6, ele traz para a gente o Ho'oponopono na forma longa. Léo, o que seria o Ho'oponopono na forma longa e o Ho'oponopono na forma curta? O Ho'oponopono na forma longa, ele é mais detalhado, ele vai mais a fundo. Vocês vão perceber que quando vocês tiverem mais de uma emoção, vocês vão utilizar esta opção. Quando vocês tiverem apenas uma memória, né, para ser resolvida, uma emoção para ser resolvida, vocês vão utilizar a versão curta. No nosso caso, nós estamos tratando sobre o medo, uma única emoção. Então vamos ver como é que ficaria preenchido isso. Eu vou preencher o Ho'oponopono passo 6, forma longa? Não, essa que está falando aqui, ó, Ho'oponopono, forma longa, primeira vez, parte 1. Deixa tranquilo. Ho'oponopono, forma longa, segunda vez, parte 1. Deixa tranquilo. Ho'oponopono, forma curta, versão específica. Aqui você vai preencher. E o que ele está pedindo aqui no número 1? O seu nome completo. Então você vai, escreve o seu nome completo. O número 2, olha só o que o número 2 fala. Nome completo das pessoas envolvidas com o problema, separadas por vírgula. Se fosse mais de uma pessoa causando o problema para você, você ia colocar o nome de cada uma delas aqui. Como é uma só, você vai colocar o nome de uma só. Léo, eu não sei o nome completo. Não tem problema. Quando você coloca o nome de uma pessoa, você sabe quem é a pessoa. Quando você fala o nome da pessoa, você imediatamente visualiza essa pessoa. Você faz uma associação que na mecânica quântica é chamada de correlação quântica. A simples menção do nome já traz para você agregado uma série de informações. Quem é a pessoa fisicamente, onde ela mora, tudo já vem automaticamente, já está ligado por forma de correlação quântica. Então basta colocar o primeiro nome, se você não sabe o nome completo. E a mesma coisa para todas as outras pessoas, caso haja um número maior de pessoas. E se for o caso, se houvesse mais pessoas, você ia colocar o nome de cada uma, separada por vírgula. No nosso exemplo, que nós estamos tratando o medo, vamos apenas colocar o nome da pessoa, né? O nome completo dela. O item 3, dentro ainda do passo 6. O item 3 fala o seguinte: nome da pessoa com quem o seu vínculo é o maior dentre as pessoas envolvidas. Quando você preenche o nome de mais de uma pessoa, uma delas é a principal. Você repetiria o nome dela aqui embaixo. Não é o caso, você deixa em branco. Locais ligados ao problema. Pois bem, você consegue perceber que esse problema acontece especificamente num determinado local? Ou você entende que esse problema acontece de forma geral, o tempo inteiro, em qualquer lugar que você esteja, acontece esse problema? Pois bem, se você percebe que existe um local específico onde o problema é maior, onde acontece mais essa relação de medo, onde você tem mais essa sensação,
Então você vem aqui e coloca o local. Especifica aqui que local que é esse. Ou os locais, né? Vidas passadas ligadas ao problema. Você não faz a menor ideia, nenhum de nós faz. Então aqui você pode deixar em branco. Detalhe importante, depois que você fizer Ho'oponopono por mais de um ano, da forma certinha, os 14 passos, você vai perceber que você vai conseguir preencher essa parte de vidas passadas. Você vai começar a se lembrar. Lembra o módulo 3 e o módulo 4, que falam da ciência? Não sei exatamente qual, mas um deles fala sobre as habilidades psíquicas. Pois é, estas habilidades psíquicas começam a atuar na sua vida a partir de um ano e meio de prática constante de Ho'oponopono para a solução de problemas. Elas fazem parte já da gente, todas as habilidades, mas elas estão adormecidas. Com a prática do Ho'oponopono, elas vão começar a florescer. E aí você vai ter a habilidade de perceber vidas passadas. E aí você vai conseguir preencher isso aqui. Por enquanto, não. Deixa em branco. Principal fonte causadora dos seus problemas. Aqui você pode entender como sendo uma pessoa, como sendo um projeto, como sendo uma empresa, como sendo uma situação, aquilo que você sente que é a causa principal do problema. Se você considera que a causa principal do problema é uma pessoa, preenche, dizendo que é a pessoa. Se você considera que a causa principal de um problema é uma situação energética qualquer, de repente é uma amizade ou um relacionamento, não importa, o que você sentir, você coloca aqui. E se você não sentir nada, não coloca nada, ok? Passo 7, ele fala aqui, seu nome completo. Simples, só fala isso. Então você vem, coloca seu nome completo. Passo 8, a mesma coisa, seu nome completo. Você vai e preenche com o seu nome completo. O passo 14, que é o reconhecimento dos locais. O passo 14, ele nada mais é do que um agradecimento que você faz, um agradecimento universal. Se vocês olharem na apostila, o passo 14 fala muito de situações do Havaí, locais no Havaí. Você vai fazer relacionado com você. Por que isso? Nós temos as entidades. E o que são as entidades? São seres, animados ou não, que estão presentes ou não e que ajudam ou não. Qualquer coisa é uma entidade. Vocês estão vendo aqui atrás, eu estou no quintal de casa, né? Cada uma folhinha dessas é uma entidade. A árvore em si é uma entidade. O chão onde eu estou pisando é uma entidade. Tudo é uma entidade. Para cada entidade existe um guardião, um mentor, um protetor. Se você quiser chamar de anjo da guarda, um anjo da guarda, não importa. Sempre tem. Eu não me lembro aqui exatamente o nome, eu acho que é Almakua, alguma coisa nesse sentido, eu não estou muito ligado no nome, mas se vocês olharem a apostila vocês vão encontrar. Ele é como se fosse o protetor, o Deus protetor, o Pai protetor. Não é o Deus, mas é o protetor de determinada situação, de determinado local, de determinada pessoa. O passo 14 é onde você vai agradecer. Se você está fazendo o Ho'oponopono em Itabera, você vai agradecer ao Almakua de Itabera, o guardião de Itabera. Olhando na apostila, vocês vão ver como é que é feito isso e vocês vão entender. Fica muito mais fácil olhar lá do que eu explicar aqui, eu simplesmente não vou conseguir. A não ser que eu procure aqui, eu vou perder um tempinho, vou dar uma pausa no vídeo e vou procurar para fazer para vocês. Voltei. Eu estou vendo aqui o exemplo que está lá na apostila, está na página 188, que é o preenchimento do passo 14. Olha o que está escrito e você vai entender. Nós reconhecemos o Divino Criador, a nossa família, pai, mãe, criança, as forças divinas do universo, as forças divinas do reino mineral, vegetal e animal. Reconhecemos a fundação do Eu. A fundação do Eu foi a que a Morna criou. Reconhecemos os seminários pacíficas, também foi o que ela criou. E reconhecemos também todos os Almacuas, está aí a palavra, ó, Almacuas. O que são os Almacuas? São os pais guardiões, né? As Ushanes e os Unihipilis, que foram levados para o caminho da pura luz. Quando você faz o procedimento do Ho'oponopono, você pega todas estas entidades, pai, mãe
e crianças que estejam envolvidas e você encaminha elas para a luz. A gente não percebe isso porque isso é um passo subliminar que acontece, mas elas são encaminhadas e a gente agradece. Aqui a gente agradece, a gente reconhece que isso foi feito. O reconhecimento em si, ele é um agradecimento por algo que ainda não aconteceu, mas que você sabe que já está acontecendo. É você ter a certeza de que vai acontecer algo, que Deus vai realmente fazer alguma coisa. Algumas pessoas até confundem um pouco. Esses são os meus meninos. Princesa! Essa é a princesa. São 4 Goldens, depois eu vou colocar no vídeo para vocês verem. Tá aí, ó. Esses são os meus meninos. Aqui, esse branquinho aqui é o Trovão, né, Trovão? A princesa, que é a que estava latindo. O grandão que é o Thor, e esse aí que é o brabinho, que é o Boys. Esses são os meninos que a gente tem aqui, né? Eles ficam aqui na varanda, aqui na garagem, aqui, enquanto a gente está fazendo as coisas. E eles ficam aqui o tempo todo, quando passa um gato, o gato de propósito para em cima do muro e fica olhando para eles. Provoca, né? Coisa de menino, né? Então a gente agradece no reconhecimento, a gente agradece por alguma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Algumas pessoas confundem um pouco isso com fé. Mas lembra, fé, você apenas acredita. Quando você conhece, você sabe que é aquilo ali, então você tem a certeza, o conhecimento faz isso para você, você não precisa da fé. Aí vem, continuando o reconhecimento, nós incluímos os seres animados e inanimados em nosso reconhecimento. Até aqui tudo é padrão, vocês só vão repetir. Reconhecemos as moedas e os seus meios de troca. Reconhecemos os documentos e as cartas, os equipamentos, os objetos. Reconhecemos também os sons da fala, os pensamentos. Reconhecemos os atos, as ações. E reconhecemos até mesmo uma célula microscópica ou uma partícula de poeira que participaram ou que foram incluídas neste processo. Até aqui, tudo normal, vocês só vão repetir. Aí vem aqui, ó, o nosso reconhecimento se estende aos amacuas do ritmo, que é padrão, os almacuas do equilíbrio, também é padrão, e por fim, reconhecemos, é aqui que entra o que você vai colocar. Olha como é que está o exemplo na apostila. Por fim, reconhecemos também o almacua do Brasil. Eu estou no Brasil. Se você estiver praticando aqui no Brasil, isso vai ser igual para você. O almacua da América do Sul. Se você estiver no Brasil, com certeza estará na América do Sul também. Então isso aqui é igual. Aqui está colocado o rei Kamehameha I, primeiro, né? Rei Kamehameha I. O almacua do Havaí. Isso é padrão porque é uma homenagem aos primórdios de como o Ho'oponopono era feito lá no Havaí. Aí vem os almacuas de todas as nações da Terra, os almacuas de todos os mundos, os almacuas de todos os universos e os almacuas de todo o cosmos. Como vocês perceberam, na parte do reconhecimento, o que vocês colocam lá entre início e fim é a sua situação. A cidade onde você está, se você quiser colocar o bairro, você coloca o bairro onde você mora, onde você está fazendo o Ho'oponopono, porque, como eu falei, todas as entidades, elas têm um guardião próprio, um almacua, né? A almacua que se chama. E você pode agradecer a eles, porque quando você inicia o processo de Ho'oponopono, todos eles fazem parte de todo o processo. Não só de uma parte, mas de todo o processo. Era só uma aranha gigante que estava aqui, no meu ombro. Mas que já está resolvido. Ficar na natureza tem isso, né? Vamos continuar. Então, como vocês viram, o preenchimento do formulário é relativamente simples, né? O que eu posso dar como dica para vocês? Quando vocês forem utilizar, como é um PDF, nem todo mundo vai ter capacidade para ficar imprimindo, né? Vai ter a facilidade de imprimir. Não é preciso imprimir.
Vocês simplesmente pegam uma folha de papel e colocam. Da mesma maneira como vocês vão pegar uma folha de papel, um lápis ou uma caneta, e vão escrever que aquele problema gera esta ou aquela emoção, vocês também vão usar essa mesma folha para preencher aqui os dados do formulário. Então vocês escrevem lá, passo 5, oração de arrependimento para você, o nome completo, oração de arrependimento para outra pessoa, o nome. Passo 6, no número 1, né, que tem entre parênteses o número 1, que está dizendo aqui nome completo, aí você coloca lá, número 1, o seu nome completo. No número 2, a mesma coisa, número 2, o seu nome completo. E assim por diante, fica mais fácil para você se você tiver uma folha de papel com todas as informações preenchidas. Porque o próximo passo agora é efetivamente fazer o Ho'oponopono. E é o que nós vamos fazer agora, ok? Se vocês olharem na apostila, módulo 6, página 140, já tem um exemplo de como tratar o medo e a raiva. Primeiro vem todo o Ho'oponopono tratando o medo e logo depois vem todo o Ho'oponopono, os 14 passos, tratando a raiva. Com este vídeo e com esta informação que está na apostila, vocês vão conseguir resolver qualquer situação. Vocês têm agora 2 fontes de consulta, ok? Então vamos ver, nós já fizemos o primeiro passo, que é reconhecer que existe um problema, já trouxemos para nós a responsabilidade de resolver esse problema, e quando eu falo de resolver, não significa que nós vamos resolver, mas nós vamos dar o pontapé inicial para que Deus resolva, né? Nós já trouxemos essa responsabilidade. Na página 140, como eu falei, existe um exemplo de resolução para medo e raiva. E aí, se você seguir mais adiante, tem um exemplo de como o questionário foi preenchido, levando em consideração que a emoção era o medo. Nós apenas não colocamos o nome. Vocês podem colocar como exemplo o nome de vocês, para resolver já uma situação, ou vocês podem colocar um nome fictício. Como isso é um exemplo, eu vou usar exatamente o que está na apostila. Começa na página 143. Então, como nome da pessoa envolvida, eu coloquei aqui como aluno, certo? O nome da pessoa é aluno. E como emoção, medo. O método é a identidade própria. Aí vem aqui, formulário de dados, passo 5. Existem a oração do arrependimento, aquelas 4. Para você, para uma outra pessoa, para uma família, para os membros de um grupo. Agora, olha que interessante. Se você olhar o passo 5, a oração de arrependimento para você tem o seu nome completo, aluno. A oração de arrependimento para outra pessoa tem a outra entidade envolvida. E aqui fala medo, a emoção, e não o nome da pessoa. E isso aqui é muito interessante vocês entenderem. Por quê? Quando você tem um problema para resolver, na maioria das vezes, a gente sabe que tem uma outra pessoa envolvida, certo? E a gente acredita que esta outra pessoa é a parte chave, a que está causando o problema. Mas e quando não é? Quando você acredita que é, mas não é. No caso de uma fofoca, por exemplo, alguém falou alguma coisa sobre você, isso gerou um monte de problema e você está com medo de ser mandado embora do seu local de trabalho. E aí você acredita, foi fulano, é fulano que está sempre enchendo minha paciência, é fulano que está realmente criando problemas, com certeza foi fulano quem fez a fofoca. E se não foi? É por isso que o Ho'oponopono fala que a gente não precisa saber quem é a parte envolvida, quem é a culpado. A gente não precisa saber qual é o problema, a gente só precisa resolver o medo, a emoção. E nesse caso aqui, como a emoção é o medo, o que está sendo proposto aqui? Que o nome da outra pessoa seja justamente a emoção. E se a gente opta por usar esta maneira daqui, os resultados são muito mais fortes. Porque aí o medo passa a ser uma entidade, passa a ser uma outra pessoa. Lembra que se fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama algo que te faz mal, o seu inimigo, você está trazendo ele para perto de você. Automaticamente fazendo isso, você já está pedindo perdão, já está dando perdão, já está concedendo o ato de perdoar e uma série de outras situações envolvidas com a emoção. Por isso que aqui, no exemplo, não é o nome de uma outra pessoa, por exemplo, o aluno B, não, é o nome da emoção.
E vocês podem adotar essa tática que vocês vão perceber que o resultado é muito mais promissor, muito mais rápido e muito mais eficaz. Então, a oração de arrependimento para outra pessoa, nome completo, medo. Léo, eu não estou tratando medo, eu estou tratando uma tristeza. Ok. Oração de arrependimento para você, lá no passo 5. Qual o nome completo? Seu nome completo? Coloca seu nome. Oração de arrependimento para outra pessoa, nome completo da outra pessoa, passo 5. Está tratando tristeza? Então coloca tristeza. Nome da outra pessoa? Tristeza. Vocês vão entender que colocando o nome da outra pessoa, a emoção, a energia que vocês vão colocar no processo é muito mais forte. E os resultados, obviamente, serão mais fortes. No passo 5, aqui está falando oração de arrependimento para uma família não aplicável. Realmente, você está tratando um medo que acontece com você. Passo 6. No passo 6 tem aqui os dados preenchidos tanto para a forma longa como para a forma curta. Vamos ver o que foi colocado? Forma longa, na primeira vez, o número 1, que é você, aluno, seu nome. O número 2, que é a outra pessoa, a emoção, medo. A segunda vez é invertido, só inverte. O papel onde fala 2 vem primeiro, é o medo, é a emoção. E o papel onde fala 1 é o seu nome. Repara que só mudou, forma longa. Primeira vez, parte 1 e segunda vez, parte 1. A parte 1, ela no início é você e a outra emoção, a outra pessoa, que é a emoção. E na segunda vez é a outra emoção e depois você. Só inverte. A forma curta tem 7 itens que você pode anotar. Se vocês olharem aqui, só está anotado 3. Você, que é o número 1, a outra pessoa, que é a emoção, medo, e a criança interior, que é o item 3. Né? Ela que vai fazer o papel realmente da pessoa que está realmente causando medo em você. Que você não precisa saber quem é, mas ela sabe. Aí você olha aqui, passo 7, só tem o seu nome, aluno, passo 8 só tem seu nome, e no 14 não é aplicável, porque não optei no exemplo para usar uma cuas do local onde eu estou fazendo o Ho'oponopono. Poderia ter colocado, Léo? Sim, poderia. E que itens seriam esses? Somente o país e o continente? Não, você escolhe. Você pode colocar o seu bairro, a rua onde você mora, o prédio onde você mora, o condomínio onde você mora. Tudo você pode colocar aqui relacionado com o local onde você está fazendo o Ho'oponopono. Agora vem o Ho'oponopono na prática. Item 1 é uma oração da qual apenas uma informação vai mudar. É só copiar, gente, e falar no lugar do nome, falar o nome da pessoa, que é sempre o seu nome. Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Divino Criador. Vamos entender. Pai, Mãe e Criança, tudo em um. As 3 entidades em uma, no Divino Criador. Meu filho, esta quem está falando é a mãe, é a mente consciente quem faz o passo 1, certo? É a Uhane, é ela quem fala, e ela fala diretamente para você. Meu filho, aluno, você perdoa todos os meus erros em pensamentos, palavras, atos e ações que acumulei e submeti a você ao longo das eras? Hoje, eu como sua mãe, tá vendo? Te perdoo por todos os erros. Então, num primeiro momento, a mãe, que é você mesmo, consciente, está pedindo perdão para a sua criança interior. Quem é o filho? Não é a criança interior? Pois é, ela já está pedindo. Você me perdoa por todos os erros? Eu já te perdoei. Ela já está falando. Ela pede o perdão, mas ela já está dizendo que deu o perdão. Consegue entender que é daqui que saíram as 4 frases? O Dr. Lin simplesmente pegou o próprio Ho'oponopono e converteu ele em 4 frases. Ele criou uma ferramenta, que na realidade ela é uma nova ferramenta. Ele criou. Eu uso o tempo todo, e aqui na apostila tem exemplos para 4 situações, você usa, todo mundo usa. Por que a gente vai deixar de usar? Não precisa. Então, continuando, hoje eu, como sua mãe, te perdoo por todos os seus erros, medos, ressentimentos, inseguranças, culpas, frustrações, etc, etc, etc. Eu não vou ler porque senão o vídeo fica muito longo, mas é só acompanhar, é só ler. E a única coisa que mudou foi lá, meu filho tal.
Sempre vai ser você resolvendo. Então quem é o nome que vai estar aqui? Sempre é o seu. Sempre vai ser você. Passo 2. Eu sou a paz. É uma oração idêntica para qualquer situação. Quando a gente fala o passo 2, quando a gente lê o passo 2, que é uma oração, a oração do eu sou a paz, simplesmente só falar ela é bonita, ela é profunda, ok? Mas ela não passou pelo passo 1. Quando você passa pelo passo 1, é como se você tivesse 14 gatilhos, 14 interruptores dentro de você. Aí você começa a ligar cada um deles. Liguei o número 1. Liga o número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você chega no 14, você conseguiu uma ligação direta, uma linha direta com a divindade, passando por todos os passos necessários. Lembra dos gráficos, aquela pirâmide onde você tem na parte de baixo a mente subconsciente, no meio tem a mente consciente, que é nós acordados. Destacado um pouquinho acima, a mente superconsciente, que é você e extremamente consciente de tudo, ou seja, você sabe exatamente, passo a passo, onde você está, o que você está fazendo, então é acima de estar consciente, é superconsciente, né? Você tem isso lá, na mente superconsciente. Mas quando você faz o preenchimento de todos estes itens, na ordem, você vai ligando diversos interruptores. É por isso que quando você somente pega a oração e usa ela, você vai ter um efeito, mas não é o efeito do Ho'oponopono. Se você pega, por exemplo, só essa primeira oração, Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em Um, você vai ter um efeito, mas é apenas o efeito da oração, não é o efeito do Ho'oponopono, ok? Passo 3 é a respiração Ra. Aqui está falando, fazer 9 ciclos da respiração Ra. Dentro da apostila, eu mostro para vocês que uma das ferramentas que existem dentro da apostila é a respiração Ra. Ah, então a respiração Ra é do Ho'oponopono? Não, a respiração Ra ela é milenar, ela é utilizada por faquis, por pessoas que fazem meditação, pessoas que fazem yoga. Ela é uma forma que você tem de entrar em si mesmo, né? De ficar mais introspectiva. E é uma respiração. Se vocês olharem a apostila, lá onde explica a respiração, fala que ela deve ser feita por uma contagem de 7. Léo, o que é essa contagem que até hoje eu não entendi? Presta atenção. Eu vou fazer uma contagem de 3 na minha mão para trazer o ar. Agora eu vou fazer uma contagem de 3 com o ar no pulmão. Agora eu vou fazer a contagem de 3 soltando o ar. Faço outra contagem de 3 sem ar nenhum. Fiz um ciclo da respiração. Aqui fala que devem ser feitos 9 ciclos e a contagem é de 7. Quando a gente começa, a gente não consegue fazer uma contagem de 7, que seria 7. Já desisti, eu não consigo. No começo a gente não consegue realmente. Então você faz uma contagem de 3, ou uma contagem de 2. O importante é que o tempo que você leva para colocar o ar para dentro tem que ser o mesmo tempo que você leva para manter ele lá no pulmão e tem que ser a metade do tempo que você leva para soltar o ar, porque quando vocês perceberem lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, quando fala da respiração mesmo, como ferramenta, está explicando que se você conta 3 para colocar o ar e 3 para segurar, você deve contar 6 para soltar. Por que um tempo dobrado? Contou 3 para colocar, conta 6 para soltar. Porque é a maneira que tem de você fazer o seu corpo acalmar, relaxar. Então é sempre o dobro. Mas vocês vão ver que isso é complicadíssimo. Se você conta 2 para respirar, conta 4 para tirar o ar todo, já é complicado. Mas isso só vem com a prática. Então, a respiração vocês fazem com ciclos idênticos no começo. 3 para subir, não pela boca, tá? Pelo nariz. 3 para segurar, 3 para soltar, 3 para manter sem ar. Aí fez um ciclo.
são 9 ciclos. A respiração não tem mais o que explicar, é isso, ok? No início vai dar tontura, é muito normal. Então quando dá tontura, a contagem ainda está acima daquilo que você pode fazer tranquilamente. Passo 4, a oração de abertura. Só aqui que ele está abrindo o Ho'oponopono? Não, na realidade já abriu lá atrás, quando você pegou lápis, papel e começou a pensar a respeito do problema e tudo aquilo que traz para você. Não está aqui dentro do Ho'oponopono, mas faz parte. Quando você reconhece todas essas situações que estão envolvidas, você já está ativando alguns circuitos dentro de você que vão ajudar no próprio Ho'oponopono. Então o passo 4 é apenas a oração. Não tem nem o que mudar nada aqui, né? Passo 5, não, passo 4 ainda, suplemento. Eu vou até pular, porque como eu já falei, esse suplemento só deve ser feito depois que você já tiver 1 ano de prática do próprio Ho'oponopono. Mas é interessante que apareceu aqui pela primeira vez, no finalzinho do suplemento, na página 149, a última frase é: assim está feito. Todas as vezes que aparece esta frase, assim está feito, vocês têm que ter uma intenção, uma idealização, uma imaginação, uma visualização de que aqui, nesse ponto, assim está feito, vocês estão criando uma conexão com Deus, certo? Todas as vezes que vocês falam assim está feito, é como se vocês estivessem transmitindo para Deus a seguinte mensagem: fiz o que eu precisava fazer, agora faça a sua parte. Por isso que fala assim está feito. Agora vem o passo 5, tem a presença aqui do aluno, ou seja, o seu nome, que é a oração do arrependimento para você. Tem a oração onde você coloca o seu nome. Ela também tem assim está feito, ok? Não é repetido o erro não, tá? Ali embaixo onde fala nós estamos livres 3 vezes, isso é padrão, tem que ser 3 vezes mesmo e existe um motivo para que seja 3 vezes, isso faz parte do ritual. É uma reposição de energia. Como a Fabiana me perguntou, Léo, a gente repetir uma frase é uma reprogramação? É se a gente fizer isso de forma subliminar. Não ouvir com a consciência, mas ouvir com a inconsciência, com a parte subconsciente, ouvir com a criança interior. E aqui a gente está falando, repetindo, mas é para frisar para a criança, com a nossa criança interior, para que ela entenda que nesse ponto uma parte está concluída e quem vai concluir dali para frente é Deus. Aí vem o passo 5, arrependimento, oração do arrependimento para outra pessoa. E o nome da outra pessoa é o que nós colocamos lá em cima, que é a emoção. Nesse caso aqui, o medo. Você vai colocar a emoção que você está resolvendo. É tristeza? É a raiva? Angústia? A que você achar que deve ser. Desde que você tenha preenchido lá atrás, no início. Para não se perder. Passo 6, Ho'oponopono na versão longa. Aí tem a primeira vez, que é a parte 1, onde você vai falar o seu nome e vai falar a emoção. Ho'oponopono, versão longa, primeira vez, parte 2, que é apenas a oração. Léo, eu devo fazer a parte longa ou eu devo fazer a parte curta? Eu recomendo que você faça as duas num primeiro momento, para que você conheça como é o Ho'oponopono. Vocês vão perceber que a criança interior, ela efetivamente só entra no circuito, só entra em cena quando você faz a versão curta. Começa na página 156. Certo? É a versão curta, que aí você está falando de você, está falando da sua emoção e está falando com a sua criança interior. Se você quer apenas escolher uma, escolha a versão curta. Ela é curta apenas no nome, porque vocês vão perceber que ela é um pouco maior. E ela, inclusive, engloba 3 entidades. Você, a emoção e a sua criança interior. Mas eu recomendo que no início, quando você estiver fazendo para resolver situações suas, você use as duas versões, tanto a longa quanto a curta. Se vocês levarem em consideração que todo o processo do Ho'oponopono, lá do passo 1 até o final, incluindo aquelas anotações que vocês fazem, não é tão grande assim, vocês vão ter um ganho muito maior se vocês fizerem as duas versões, ok?
Ho'oponopono, passo 6, versão curta, genérica, onde você só fala da emoção. E aí você vem para o passo 7, que é a concepção e o aborto. Só fala você, só fala de você. Existia uma ideia de que tudo aquilo que é criado é uma concepção. Uma ideia que você tenha, ela é uma concepção. Você teve uma ideia de criar uma empresa, é uma concepção. Você teve uma ideia de montar uma turma de Ho'oponopono. Ah, vou fazer um livro de Ho'oponopono. Vou criar uma apostila de Ho'oponopono. Vou dar um curso de Ho'oponopono. Não importa, é uma ideia, é uma concepção, é um nascimento que acontece. Em alguns casos, a gente tem medo de que fracasse, de que dê errado. Então nós mesmos já estamos colocando uma energia negativa dentro daquela ideia, dentro da concepção. Isso gera o aborto daquela ideia, ela passa a nem existir, ela já foi abortada antes. Então quando se fala aqui em aborto, tanto o espontâneo como o provocado, não é necessariamente apenas aborto mesmo, crianças, né, que não nasceram, mas ideias também. Então se você leva em consideração que você também pode estar tratando relações ligadas a ideias que você tenha, a projetos que você tenha e que você por algum motivo não colocou em prática, você pode usar aqui, levando em consideração essa parte. Aí o passo 8, que é o Mahiki, que é realmente aquela limpeza mais forte, entra você. O passo 9 é a liberação, é onde você fez tudo que podia e você, libera. O passo 10 é a purificação, que é uma limpeza, repetir 7 vezes, nada mais é do que uma oração feita 7 vezes, e ela é pequenininha. É a oração da qual você se purifica pela energia da luminosidade, pela energia da cor, da luz de uma cor. Todas as cores geram uma determinada energia, porque elas têm uma vibração, e alcança determinadas partes do ser humano. Aqui você está tratando com o azul índigo, com o verde esmeralda, com o azul gelo e com o branco. Então, na hora que vocês estiverem lendo esta oração de purificação, que é o passo 10, tentem imaginar a cor. Os efeitos vão ser muito mais positivos. Tá, Léo, mas o que é para fazer? É para usar água azul solarizada? Não, ninguém está falando de água azul solarizada. Estamos falando de Ho'oponopono, do qual você se vê recebendo um facho de luz, como se fosse uma cachoeira de luz naquela cor que está ali. Você pode imaginar dessa maneira que vai ter um efeito muito benéfico. 7 vezes. Passo 11 é a transmutação. Não é você quem faz, mas você, de certa forma, agradece. Você está passando a bola para a divindade. É ela quem vai pegar toda aquela energia negativa e transmutar. O que é transmutar, Léo? É transformar o que é negativo em positivo, né? É ele quem vai fazer isso e você apenas agradece. Passo 12 é a oração de encerramento, é a paz do eu. A gente vê muitas pessoas postando em redes sociais a paz do eu. É apenas uma oração quando lida desta forma, mas ela é apenas um dos passos de todo o Ho'oponopono. É o passo 12 do Ho'oponopono, né? Do Ho'oponopono, da Morna, depois da atualização que ela fez e que ficou presente na Pacífica Seminar. Porque se vocês forem olhar no site do Self Identity, a fundação do eu, né, a fundação do eu, eles usam apenas 12 passos. Significa que eles param aqui? Não. Significa que a contagem ela é diferente. Passo 13 é mais uma vez a respiração feita 9 vezes. Eu tenho que contar até 9? Não. A contagem da respiração, o ar que você coloca para dentro, mantendo, soltando, mantendo e colocando de novo e assim por diante, tem uma contagem, é a contagem da respiração. Aí, cada vez que você faz uma respiração completa, conta um ciclo. Aqui está falando que você tem que fazer 9 ciclos, ok? E o passo 14, que é o reconhecimento, que é onde vai entrar lá o agradecimento por usar uma cuas do local onde você está. Feito isso, vocês terminaram o Ho'oponopono na prática. Então, vocês entendem agora que eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grato, é apenas uma ferramenta criada pelo Dr. Hugh Lane. Ele criou essas frases.
baseado em todo este procedimento gigantesco de 14 passos. Funciona? Funciona, para muitas pessoas funciona. Eu uso praticamente sempre as frases, mas eu uso sabendo que não é o Ho'oponopono. Eu uso sabendo que é uma ferramenta. Assim como eu também tenho uma garrafa de água azul, de vidro, né? Uma garrafa de vidro azul, da qual eu faço a água azul solarizada. Eu tomo? Já faz um tempo que eu não tomo, eu costumo dar para os meninos, para os cachorros. Eu boto a água na tigela de água deles e tem sido muito benéfico. Ela é uma ferramenta. Ela é Ho'oponopono? Não, ela não é Ho'oponopono. Estou aqui, ó, debaixo da árvore, quando chove, fica aquelas gotinhas, né? Gotas de orvalho que aparecem pela manhã e tudo mais. É o Ho'oponopono? Não, não é o Ho'oponopono. Posso usar? Pode usar, é uma ferramenta. É uma ferramenta de ajuda. Levando em consideração também o seguinte, a maioria dessas ferramentas, que estão inclusive na apostila 5, elas falam respeito ao uso para resolver problemas. Elas estão aqui numa apostila de Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono resolve problemas de emoção, né? Ele faz com que aquela emoção se dissipe, ele diminui a amplitude daquela emoção para que ela não cause mais transtornos. Então você trabalha em cima deste procedimento de criar uma amplitude mais baixa, para que ela diminua. Quando você fala em termos de Ho'oponopono lá fora, na internet, as pessoas acreditam que estas ferramentas, primeiro, acreditam que elas são Ho'oponopono, não são. Acreditam que elas removem a memória, não remove. Você teve aí a oportunidade de participar de um curso científico que explica para você o que acontece. Você sabe que não remove e sabe que não é Ho'oponopono. Por isso, você vai deixar de usar? Não. Você pode continuar usando, pode aplicar para os seus clientes, seus pacientes, pode ensinar para todas as pessoas, desde que você faça isso da maneira certa. Não é Ho'oponopono, é uma ferramenta. Vai ajudar? Vai ajudar. Bem, gente, nós fizemos isso, fizemos o Ho'oponopono aqui. Esta é a minha maneira de tentar ajudar vocês, usando o medo, mas serve para qualquer emoção. Vocês viram que o processo em si, ele é um pouco demorado, porque eu fui dando explicações e tudo mais, mas quando vocês fazem isso, vocês percebem que é bem simples. É bem simples depois que vocês pegam o jeito. Por isso que a primeira coisa que fala lá atrás, no módulo 1, acho que na primeira página é Ho'oponopono é simples. Nós é que complicamos. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do curso. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem sempre, a qualquer momento, mandar no meu Telegram ou no meu WhatsApp. Se eu não puder responder na hora, eu vou responder com certeza. Vocês têm a apostila, da qual vocês podem consultar. E eu espero que vocês se tornem divulgadores do Ho'oponopono de verdade. E sempre que precisarem, podem contar comigo, ok? Mahalo! Falando diretamente com a divindade que está dentro de vocês.